A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus amados irmãos, começando aqui mais um vídeo, mais uma lição abençoada, onde trataremos mais uma questão relacionada aí à EBD. Lembrando que nós estamos trabalhando também nesse trimestre, quase que finalizando já, né? Aí com a nova revista da editora Central Gospel, a revista Estudo Bíblico, que está trazendo o tema Os Grandes Temas do Fim. E aí a gente vai estar comentando mais uma lição, abordando mais um tema importante aí dessa revista, ok? Eu quero começar, é claro, essa lição agradecendo a Deus pela vida de todos vocês que conosco estão aqui cooperando, ajudando, auxiliando esse trabalho, que é o nosso quadro Me Edificando à Luz da Bíblia, tá? Seja muito bem-vindo, esteja conosco aqui. Lembrando que a lição a ser estudada hoje é a lição 12, cujo título é O Milênio. Então nós falaremos um pouco aí sobre o milênio, entendendo um pouco mais o que vem a ser esse assunto tão interessante dentro do que estamos falando e abordando aqui, que é a escatologia bíblica. Tá? E dando continuidade, nós veremos que o nosso texto bíblico básico aí dessa lição está em Apocalipse 20, versos 2 ao 6, e o livro do profeta Isaías, capítulo 11, versos 6 ao 9. Já o nosso texto áureo encontra-se em Zacarias 14, verso 9, e diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Que maravilha, né? Glória a Deus. Já a nossa palavra introdutória nos dirá, leiamos a fim de juntos abordarmos aqui. Desde a queda no Éden, os homens sonham com um tempo de paz, segurança e prosperidade, em que as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Este tempo de cumprimento de promessas, que desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, é maravilhosamente descrito na Bíblia como milênio. Então a gente já passa a ter aqui uma breve, eu diria muito breve noção do que vai ser abordado aqui. Vamos tratar um pouquinho a respeito do milênio, entendendo um pouco mais o que vem a ser ele. Né? E a gente tem já uma expectativa aqui dentro da introdução. Eu quero ser bem específico hoje, quero ser bem direto, tá? Bem objetivo, a fim de que você comigo possa interagir e nós possamos ter uma melhor compreensão desse tema. Tá? E aí eu já começaria dizendo que para essa lição nós teremos também, assim como em algumas lições anteriores, lembrando que para você, você que ainda não assistiu às outras lições, né, estamos na lição de número 12, logo isso quer dizer que 11 lições já foram gravadas, ministradas, e aí você tem à sua disposição uma playlist que nós temos aqui no canal para te auxiliar quanto a isso. Então dá tempo ainda, corre lá, assiste os vídeos que você talvez ainda não tenha visto. Para você que está conosco aqui também, professor, precisando aí de trazer alguns conteúdos para agregar, para acrescentar na sua lição, corre lá que dá tempo ainda. E eu tenho certeza que Deus falará muito ao seu coração, como o meu tem falado e falou por intermédio desses vídeos e dessas lições que nós trouxemos aqui. Então esta é mais uma lição onde nós traremos as chamadas considerações iniciais, ou seja, pontos que a gente precisa ponderar, analisar, compreender antes mesmo de entrarmos na lição propriamente dita. Vamos ver aqui o que nós temos para essa lição quanto ao assunto, quanto à questão relacionada aí às considerações iniciais. Vamos lá, ver. Nós temos a princípio o fato de que se vamos falar do milênio, precisamos definir esse termo, definir e compreender e entender. Por quê? Porque nós quando olhamos para a Bíblia não encontramos a palavra milênio dessa forma, da milênio. Então há quem procure, há quem pense que essa palavra está traduzida dessa forma, a gente vai descobrir que não. Então, geralmente a ideia que nós temos relacionada a esses 1000 anos, eu diria mais propriamente o Novo Testamento é quem aborda de uma maneira mais ampla, embora o Antigo cite, mas o Novo Testamento ele determina, por assim dizer, esse período, ele delimita, ele nos faz compreender melhor que é um período. E aí a gente vai encontrar lá o fato de o Novo Testamento ter sido escrito originalmente no grego, nos faz compreender que precisamos olhar o grego para entender isso. Aí nós temos aí a expressão kilia ete, onde kilia ou kilia, né? Aqui pronuncia kilia, tá? Mas é muito comum dizermos kilia. Kilia 1000, ok? Então o numeral 1000, kilia, do grego. E ete, que é a palavra grega lá no texto para anos, ok? Você vai encontrar isso lá em Apocalipse 20, verso 2, verso 7 também. Então nós vamos ter aí a kilia ete, 1000 anos, ok?
Vamos entender esse processo aí. O milênio na Bíblia refere-se a um período de 1000 anos, durante o qual Cristo reinará na terra com paz e justiça, conforme descrito no Apocalipse 20. Então, o que nós temos inicialmente aqui, gente? O fato de que a expressão, o termo milênio, desta forma nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Embora eu não tenha lido todas as traduções possíveis no português, há traduções que eu ainda não conheço, mas partindo das traduções que eu conheço, a gente não encontra milênio, mas encontramos 1000 anos, onde nós temos a palavra, né, o numeral 1000 é kilia, do grego, e anos, 1000, logo 1000 anos ou 1000 anos, aí é o que nós temos, é a definição. Já vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o primeiro processo é entender isso. Partindo do pressuposto de que milênio não é dessa forma que nós encontramos escrito, sim 1000 anos. Vamos lá. E aí nós temos outra consideração também a ser feita aí, que seria o que eu chamo de segundo passo. O primeiro passo a gente já fez, já partiu para a questão etimológica, logo a definição. Partiremos agora para um segundo passo, que é o milênio bíblico e suas interpretações, partindo do princípio, do pressuposto, de que existem interpretações diferentes quando o assunto é milênio. Logo, nem todos entendem, enxergam o milênio da mesma maneira. Tá? Há teólogos com linhas, vertentes e visões diferentes quanto a esse tema e assunto. Vamos ver um pouquinho sobre isso para entender. Vamos lá. Lembrando que tudo aqui é muito resumido e o que eu estou fazendo aqui não seria um estudo exaustivo do tema, embora desejasse muito fazê-lo, mas tempo nós não temos para tal no momento. Haja vista o fato que estamos tratando de uma lição que já vem previamente pronta, né? Vamos dizer assim. E aí nós temos o quê? O milênio bíblico, descrito no Apocalipse 20, tem várias interpretações dentro do cristianismo. Olha aí, como a gente já disse, então não há unanimidade quanto ao assunto milênio. Nós temos uma primeira aí que seria o pré-milenismo. Esta visão sustenta que Jesus retornará antes do milênio para estabelecer um reino literal de 1000 anos na Terra. Então, lembrando que dentro do estudo da escatologia nós temos algumas vertentes e linhas diferentes. Dentre elas, nós temos aí o pré-milenismo, que inclusive é defendido aí, ou é a visão defendida e apoiada aí pela revista, logo pelo conteúdo que você está fazendo o uso dele aqui. Então, o que a gente pode dizer a princípio? Pré-milenismo, onde pré vem de antes, da ideia de antes, que antecede, milênio, o milenismo está muito atrelado e logo é milênio, então é algo que acontece antes do milênio. E o que seria esse algo na visão pré-milenista? Esse algo trata-se especificamente da volta ou do retorno de Jesus a este mundo, que se daria antes do milênio. É bom lembrarmos que quando o assunto é pré-milenismo, nós não temos uma só ramificação dentro do pré-milenismo. Nós temos duas, basicamente. Nós temos o pré-milenismo clássico ou histórico, também é conhecido como clássico ou histórico, e o pré-milenismo dispensacionalista. E é bom que a gente faça essa separação a fim de compreendermos. Em suma, né, tentando resumir o máximo aqui, lembrando, você me acompanha, sabe que eu não edito meus vídeos, logo eu preciso ser muito específico aqui, porque eu não vou cortar o que eu disser. O que eu disser é o que vai ficar no vídeo. Então, para começar, nós temos que entender o seguinte: o pré-milenismo histórico em relação à visão do milênio. No pré-milenismo histórico, é aquele que entende que Cristo vem, sim, antes do milênio, mas essa visão não é aquela que defende o que eu chamaria de um arrebatamento secreto. Então eles entendem que Cristo vem visivelmente a todos, todo o olho verá, e após a chegada de Cristo ele vai estabelecer o milênio. Isso é interessante. E se pensarmos assim, partindo desse pressuposto, de que da visão pré-milenista histórica ou clássica, que Cristo não teria inicialmente arrebatado, logo levado a igreja aos céus, então quando Cristo vier, a igreja estará aqui, ou seja, ela é pré-milenista no sentido de que isso vai acontecer antes do milênio, mas ela não é uma visão que eu diria de pré-tribulacional, tá? Ela não entende que a igreja será levada antes da tribulação. Logo, com isso, as pessoas que estarão no milênio aqui nessa visão seriam aí judeus, igreja, uma série de questões que a gente vai ver lá na frente, lembrando. Então nós temos já o pré-milenismo dispensacionalista, é aquele que tem uma visão interessante, que define a ideia de que Cristo vem, arrebata secretamente a sua igreja, baseado lá pautado em 1 Tessalonicenses 4, né, 13 em diante. Cristo vem, arrebata para si sua igreja, passa com a mesma 7 anos
lá no céu, contados aqui da terra, já visto o fato de que o tempo cronos não é computado nem contado, não é assim que se conta o tempo no céu. E aí, passados tais 7 anos da tribulação aqui na terra, nas quais tribulação, início, grande tribulação, o fim, o término, Cristo vem novamente a essa terra, dessa feita visível, todo o olho verá, calca o Monte das Oliveiras, resgata Israel e dá início com isso ao milênio, inaugura o milênio. Ok? Vamos lá. Esse é o detalhe. Ambas entendem que Cristo virá antes do milênio e inaugurará o milênio. Porém, uma defende, a dispensacionalista, que Cristo arrebata secretamente a igreja para depois de 7 anos voltar, e a clássica ou histórica não defende logo essa linha e essa visão. Nós temos então o pós-milenismo. Essa interpretação vê o milênio como um período de tempo durante o qual o evangelho de Cristo triunfará e a sociedade experimentará uma era de paz e justiça antes do retorno de Cristo. Nós temos então o chamado pós-milenismo. E aqui a gente já começa a olhar um ponto diferente e interessante. Por quê? Porque eu deixei para falar isso aqui agora. Haja visto o fato de que eu estou comparando pré com pós, qual é a diferença principal em relação a isso? O pós você já entendeu, que defende que Cristo vem num período depois do milênio. Compreendendo, é claro, na visão deles, que milênio não se trata de um período literal. Essa é a diferença inicial. Eu acho que vai ficar muito mais fácil e tranquilo para você, principalmente você, professor, quando estiver lecionando aí com a sua turma. Entender que o pré-milenismo, ok, entende, defende e apresenta a ideia de que Cristo vem para inaugurar um milênio na qual se passarão, dentro desse milênio, 1000 anos literais. Segundo a visão pré-milenista, principalmente a dispensacionalista, esse período de 1000 anos, ou milênio, é um período de 1000 anos literais. Passarão realmente 1000 anos. Cristo estará governando por 1000 anos literais aqui na Terra. Já o pós-milenismo não, defende que Cristo virá após o milênio, mas que esse milênio não seria um período de 1000 anos literais, mas seria um período de avanço do Evangelho, expansão do Evangelho. Então, milênio, na visão deles, não é um período literal onde Cristo estará governando, mas seria o Evangelho se expandindo, o Evangelho crescendo, Cristo governando por intermédio da pregação do Evangelho, da palavra ganhando mais alcance. O Evangelho terá um alcance global, onde a maioria das pessoas há de se converter, e isso então seria milênio. Por quê? Porque seria Cristo governando no mundo por intermédio do Evangelho. É a visão pós-milenista. Então, para não dificultar, mais claro ficar para você, pré-milenismo, antes. Milenismo, milênio, defende que Cristo vem antes do milênio e que o milênio seria um período de 1000 anos literais. Pós-milenismo, Cristo vem depois ou após o milênio, e esse tal milênio não se trata de um período literal, de 1000 anos literais, mas um período onde o evangelho será pregado em todo o mundo, atingirá proporções globais, universais, o alcance do evangelho chegará a todos, haverá um grande avanço quanto a isso, e aí o mundo evangelizado, o mundo vivendo a paz, essa seria a paz do milênio deles, e Cristo vem então após esse milênio. Isso seria um tempo de paz que apontará para a chegada de Cristo, é o pós-milenismo. Por fim, nós temos aqui o amilenismo, tá? Onde, embora a gente entenda que quer dizer 100, né, no grego, amilenismo, 100 milênio, não quer dizer, na verdade, que eles pensam que não existe um milênio. Esta visão interpreta o milênio simbolicamente, não como um período literal de 1000 anos, mas como o reinado espiritual de Cristo, que começou com sua ressurreição e continua até seu retorno final. Por fim, nós temos aí o amilenismo, que defende inicialmente que o período ali chamado em Apocalipse 20 de milênio não se trata de um período literal, mas também não se trata do avanço, a expansão do evangelho, uma paz que o mundo experimentará antes do retorno de Cristo, mas defende que desde que o evangelho começou a ser pregado e que após a ressurreição de Cristo ali, com o avanço, a igreja começou a pregar. Então, desde o período em que iniciou-se a igreja, por assim dizer, nós vemos ali Pentecostes, todo aquele período, né, a morte de Cristo, ressurreição, após a morte e a ressurreição de Cristo, o advento da igreja, a chegada da igreja em Pentecostes,
desse período até o retorno de Cristo, chamando de milênio. Então nós teríamos, segundo essa visão milenista, nós estamos agora vivendo o milênio. Logo, por não ser um tempo específico, por não ser um tempo literal, tá? Melhor dizendo. Então, milênio, na visão milenista, não é um período literal, mas o período em que se dá da morte, por conseguinte, ressurreição de Cristo, o início da igreja até o seu retorno. Então, quando Cristo retornar, logo, então nós teríamos aí cumprido esse milênio, ok? Então essas são pelo menos as visões mais comuns, tá? Lembrando aqui, para que você e eu possamos gravar, pré-milenismo defende a vinda de Cristo antes do milênio, e aí nós temos duas visões de divisões. Pré-milenismo clássico ou histórico, que não defende o arrebatamento secreto, pré-milenismo dispensacionalista, que defende o arrebatamento secreto, e dentro do pré-milenismo, os 1000 anos são literais. Pós-milenismo entende que milênio é um nome que se dá a um período na qual o evangelho será pregado a todo mundo, o mundo há, na sua maioria, de se converter, por isso haverá paz, igualdade, e por isso Cristo estará governando não fisicamente, com sede em lugar nenhum do mundo, aqui na terra, mas Jesus estará governando pelo fato do evangelho estar sendo pregado. As almas se convertendo representará o governo de Cristo, logo o milênio. E o amilenismo, que defende que desde a morte, ressurreição, início da igreja até a vinda de Cristo, até o retorno de Cristo, este é o período, então, não literal também, simbólico, chamado aí de milênio. Eu acredito que já deu para te ajudar quanto a isso. Você já pode, caso julgue necessário, fazer disso aí uma espécie de início, apresentação, introdução da matéria para os seus alunos. Vai ajudar muito aí. Lembrando, então, partindo depois disso, a gente já pode entrar na lição propriamente dita. Vamos lá. Então, esse é o primeiro tópico que diz aí. Tempo de milagres e transformações. Agora a gente já, lembrando, está na lição. O primeiro tópico diz aí. Um tempo de milagres e transformações. O que nós temos aqui inicialmente, professor? Atente a isso aí. Fique muito atento a isso. O fato de que nós estamos desmembrando o tema e assunto milênio, partindo do pressuposto que já o explicamos no início agora, já trouxemos uma definição do que vem a ser e visões concernentes ao milênio, a gente parte agora para entender de forma mais abrangente esse período aí que nós estamos estudando, que é o milênio. Então, ele será um tempo de milagres e transformações, coisas que ocorrerão aí no milênio. Primeiro delas, vamos ver aqui então. Vamos lá, vamos entender esse tempo de paz, ou esse tempo de milagres e transformações. Vamos passar a compreendê-lo. Primeiro, nós teremos milagre na natureza. Olha o que vai acontecer no milênio aí. Lembrando, gente, que eu não lerei tudo, porque para que não se estenda demais, eu vou deixar aqui na tela para que você tenha a oportunidade, a possibilidade de pausar, retornar, adiantar. Fique à vontade para você fazer o que você desejar aí. Porém, são 4 tópicos, e lembrando, já tenho dito a professores que lições de 4 tópicos podem ser, se não cuidarmos, uma grande armadilha para nós na hora de administrar, ou na hora de ministrarmos, porque estou falando sozinho, não há, embora haja sua interação no quesito assistir aí o que eu estou falando agora, enquanto você assiste, mas em sala de aula, ou seja, em loco, a coisa é bem diferente. A gente aborda um subtópico, aborda um tema, aborda uma questão, e os alunos falam também, eles interagem, logo o tempo se estende por causa disso. Tenta imaginar isso agora em 4 tópicos, então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Deixa eu pegar as partes interessantes aqui, ou pelo menos as que eu considerei interessantes. A natureza será transformada pelo milagre da fertilidade. Então, fertilidade vai ser algo muito comum, muito visto lá. A terra apresentará condições semelhantes às encontradas no Éden. E aí eu vou lá para o final agora. E os frutos das árvores servirão de alimento e suas folhas de remédio. Vamos parar para entender o seguinte, gente. Aqui no início da lição, é bom, professor, que você leve a seus alunos ao ambiente do Éden, ao ambiente da criação. E aí nós vemos que o ambiente da criação está pautado no fato de que, ao término de cada dia, havia uma espécie de análise do que foi criado por Deus, e aí um veredicto em cima disso, na qual viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Então a gente passa a perceber que esse bom alude ao fato de que as coisas como Deus a criou originalmente eram boas, tá? Não havia nada de mal na criação originalmente. E um dos pontos ligados ao milênio é esse, é entender que haverá um retorno para esse tempo, ao tempo onde as coisas funcionavam perfeitamente. Então logo nós passamos a perceber que, lendo Gênesis 1, olhando para a criação, embora ali é uma visão macro da criação, né?
nem tantos detalhes assim não são dados, principalmente a criação do homem, que passa a ser mais detalhada no capítulo 2, mas nós vemos o seguinte, as coisas voltarão a ser. E aí nós temos a natureza nesse ponto. Então, olhando para o Gênesis e vendo que após o pecado, espinhos, arbrolhos, eu diria plantas venenosas, plantas carnívoras passaram a existir, a partir daí nós passamos a entender que no milênio tais questões não haverão, não se darão. Isso é interessante. Então, plantar-se-á sem a necessidade de agrotóxico e outros agentes químicos aí junto nas plantas. Olha que coisa importante, então. A gente passa a perceber que a natureza volta a ter seu curso natural, logo seu curso normal. Então, o sabor dos frutos, né, será o seu sabor original, o sabor adocicado, os frutos, o sabor, ou seja, cada fruto voltará a ter seu sabor, eu diria, tudo será colhido no tempo correto, no tempo certo. Então, porque a gente, parando para olhar hoje, eu estou tentando ser breve aqui, não segurar demais nesse assunto, mas a gente passa a perceber que muitas das coisas são aquelas que influenciam no sabor de um fruto hoje. Os agrotóxicos são usados, como já citei aqui, o tempo em que o fruto às vezes é extraído do pé antes da hora e passa a amadurecer, ou às vezes não é extraído e cai e passa a apodrecer. Nós acreditamos que essas coisas não ocorrerão no milênio. Como não bastasse isso, nós vamos também a questão da alimentação. E aí eu peço a você, professor, não o farei aqui devido ao meu tempo, que é escasso, difícil, mas peço que você, se possível for, recorra a Gênesis 1, 29 e 30. E lá você vai perceber, caso ainda não tenha percebido, que no Gênesis 1, 29 nos fala qual era a alimentação do homem no Éden. O homem no Éden comia só frutos e tudo que havia semente, né? Ou seja, toda árvore que dava semente era o alimento do homem. O homem se alimentava da árvore que dava semente, logo frutos, passamos a entender, e também legumes. Já os animais, Gênesis 1, verso 30, se alimentavam de capim, relva, mato. Olha que coisa interessante. Então, leão. É bom entendermos que no milênio essas coisas vão voltar a ser como eram. Não haverá então a chamada cadeia alimentar. Logo a gente passa a perceber que o ambiente do Éden, e aí você já entendeu, professor, como trabalhar essa visão da aula, estou tentando ser breve aqui, você já pegou o ponto aí, é entender que você precisará, no início aqui desse primeiro tópico, traçar paralelos entre o Éden e o milênio. Tá? Isso é importante e interessante. Aí nós temos o ponto ligado à natureza. Okay? Milagres no mundo animal, vamos ver isso aqui. No milênio não haverá animais carnívoros nem predadores, mas apenas herbívoros. Como no princípio da criação, as diferentes espécies coexistirão pacificamente. Então, a referência está aí, Isaías 11, versos 6 a 8, e você pode usar também a referência que eu acabei de citar, que é Gênesis 1, 30, onde nós vemos ali os animais, Deus falando com Adão, né, toda a árvore, que é no caso que não produz semente, né, a relva, o mato, o capim, a grama, vamos dizer assim, tudo que era verde ali, que não produzia semente, era o alimento dos animais. Então todos, repito, todos os animais comiam mato. Estou tentando uma palavra bem específica aqui. E aí você pode voltar a esse ponto, entender que no milênio não haverá a tal cadeia alimentar, animais não se alimentarão uns dos outros. Olha aí, relembrando, voltando a entender aquele processo lá. Mas qual o diferencial nisso? Cuidado, professor, para que enquanto você explique isso, você não se esqueça de um detalhe. Nós temos o Gênesis, essas coisas acontecendo, Gênesis 1, 29, Gênesis 1, 30, o início ali, mas isso se deu num tempo onde não havia ainda pecado no mundo físico. O pecado ainda não havia chegado a atingir o mundo físico. Mas no milênio ainda haverá pecado nesse mundo. Então esse é um diferencial. Cristo reinando, regendo ali através, vamos ver aonde é o lugar, não estou adiantando aqui para poder, não vou antecipar demais, para você poder também não fazer o mesmo na aula e acabar se perdendo. Né? Vá seguindo os slides, vá seguindo ponto a ponto, e ainda que algum aluno tente adiantar um assunto, use a sua boa e maravilhosa educação para dizer, olha, sobre tal assunto a gente vai falar depois. Eu já estou falando que estamos seguindo um cronograma aqui. Dentro desse cronograma, seguindo esse roteiro aí na revista, o que eu diria é que as coisas voltarão a ser como no Éden, mas não se esqueça que nem tudo será como no Éden. Prova disso é que o pecado ainda existirá. Não se esqueça disso. Seguindo, pois, nós temos milagres nos corpos físicos. Vamos lá? Não haverá deformidades físicas. Então, aí, cegos terão olhos abertos, surdos ouvirão, coxos saltarão, o mudo poderá falar novamente. Deixa eu seguir.
Some-se isso à longevidade dos indivíduos. Dois pontos que são importantes, gente. Aí, no período milenial, período milenar, ok? A lição traz esse ponto, né? A respeito de não haver ali cegos, surdos, coxos, ou seja, as enfermidades, as pessoas estarão aqui, porém essas enfermidades não serão vistas mais. A pergunta que nós faríamos aqui, talvez algum aluno te faça essa pergunta, e vamos pararmos para pensar nisso, embora tempo eu não tenha para explicar, mas a pergunta é, isso está pautado, isso se estende a todas as pessoas que estarão aqui? Porque segundo a visão pré-tribulacionista dispensacionalista, que é a visão da revista, haverão algumas pessoas aqui que lá na frente eu vou explicar. Mas é bom a gente ficar pronto com a pergunta, porque quem serão então os cegos, ou melhor dizendo, ex-cegos, ex-surdos, ex-coxos, ex-mudos, ou seja, haverá cura por causa disso, a vinda do Messias, porque Isaías fala sobre isso, né? Cura na vinda do Messias, um dos sinais da vinda do Messias seria esse, ou pessoas não nascerão mais com defeito? Essa é a pergunta. Haja visto o fato que nascerão pessoas aí. Então, outro ponto é esse, tá? Então, não haverá enfermidade, concordo, mas qual é a origem de não haver enfermidade? O fato de que pessoas não nascerão com essas enfermidades, ou haverá uma cura em massa, porque já haverão pessoas aqui. Pessoas vão cruzar, vão atravessar a tribulação para entrar no milênio. E se já atravessando a tribulação para entrar no milênio, já vierem com essas enfermidades ou deformidades, melhor dizendo. E aí, como é que a gente faz? Haverá uma cura em massa? É um assunto a se perguntar e se pensar. E você, professor, prepare-se para tal. Outro ponto aqui é a longevidade, que a Bíblia mostra, né? As pessoas viverão mais. Muitas coisas são interessantes. O fato de viver mais estará atrelado ao fato de não haver enfermidades. O fato de viver mais estará atrelado a que as comidas serão muito melhores, será tudo muito e mais natural do que o que se tem hoje. Então, o fast food não fará parte ali do milênio, vamos dizer, entender assim. Isso fará com que os sistemas imunológicos das pessoas, todo o processo, o organismo, tudo funcione melhor, haverá uma funcionalidade melhor por uma cura, um poder, uma restauração espiritual da parte de Cristo nas pessoas, que culminará numa restauração física, ou a alimentação vai influenciar. Como é que é esse processo aí? É bom tentar entender também esse ponto. Ok? Corpos físicos sofrerão milagres. E como se dará esse milagre? É bom que a gente pare para pensar. Mas o ponto é esse aí. Eu estou seguindo o roteiro da lição, você já me entendeu, não quero ser polêmico, mas são coisas que a gente afirma, porém, tais questões precisam, carecem, necessitam de respostas o quanto mais plausíveis possível, tá? Então, seguindo a revista, o que eu tenho aqui, o meu cronograma, é que não haverão enfermidades do tipo, ou deformidades, do tipo cegueira, surdez, paralisia, mudez, ok, tá certo, eu concordo, é Bíblia, mas sobre quem será isso? Quem se dará isso? Haja visto o fato de que nessa visão pessoas cruzarão. E eu repito, findando a tribulação, o anticristo sendo preso, ou seja, lançado no lago de fogo, o anticristo e o falso profeta, o diabo preso 1000 anos, durante esse milênio o diabo estará preso, um anjo desce, chave do abismo nas mãos, tranca e tranca-fia, prende o diabo por 1000 anos, o diabo preso por 1000 anos estará, e ocorrerá nesse tempo milênio. Mas aqueles que estarão vindo já estarão adentrando o milênio, né? Segundo a visão pré-tribulacionista, existem os amigos de Israel, e a gente vai falar sobre isso já já. Então, sobre quem será a tal longevidade? É bom entendermos isso. Seguindo uma sequência, milagres na vida material. Este será um tempo de grande prosperidade econômica. As pessoas terão o suficiente para viver confortavelmente, sem qualquer prejuízo. Outra coisa também interessante nesse período, segundo nós olhando a Bíblia passamos a perceber, que no período milenial será um período de grande prosperidade. Eu não estou dizendo comunismo aqui, você já me entendeu, né? Nem cheguei a falar, mas é bom ficar atento: comunismo, socialismo, aqui, porque há cristãos que pegam textos como esse para trazer esse tipo de visão. Não é isso que a Bíblia apresenta, mas de modo algum. Mas é bom entendermos uma coisa aqui: a distribuição será correta, as pessoas trabalharão não para ter, visando ter, mas pelo necessário, estarão satisfeitas com aquilo que terão. Então, a gente passa a perceber de maneira interessante e gradual que o milênio fará com que aquilo que anteriormente fora dado a Adão como ordem ocorra, e ele não seguiu, né? Adão foi
posto no jardim para trabalhar. Deus o fez fora do jardim, Deus o fez no Éden, mas não dentro do jardim do Éden, porque existe o jardim do Éden, ou no Éden, que é a mesma coisa, né? Essa preposição aí, conjunção também, né? No Éden. E aí é bom entendermos o seguinte, esse detalhe. Adão em perfeição foi feito, sem pecado, para trabalhar. E aí não chegaria nem a suar, não trabalharia tanto assim, não haveria ganância nem nada desse tipo. Coisas que nós veremos novamente acontecer lá no milênio, logo, milagres na vida material. Então toda essa correria que vemos, pessoas com 3, 4 empregos, ganhando, buscando, querendo, toda essa ganância que é vista, eu sei que há necessidade, há pessoas que trabalham em 3, 4 empregos por necessidade, para quitarem contas, muitas vezes cumprirem compromissos, mas ainda assim a gente vê muita ganância acontecendo. Isso vai deixar de existir também no milênio. Olha que coisa interessante aí. Olha que ponto importante. Lembrando, gente, que eu estou resumindo aqui. Caso você queira falar mais de maneira detalhada sobre esses temas e assuntos, eu estou só tentando dar a você, professor, uma linha para que você possa trabalhar, mas caso você julgue necessário falarmos mais sobre isso, meu WhatsApp sempre fica aí nos vídeos para a gente poder conversar. Tá? Sempre bem-vindo você aqui conosco. Milagres na administração e governo. Estou sendo rápido porque são 4 tópicos. No milênio, a forma de administração será teocrática, é o governo de Deus. Aquele que tem o principado sobre os seus ombros não permitirá qualquer tipo de ditadura, opressão ou manipulação. Outro ponto importante também, gente, por que vai dar tudo certo? É porque o governo estará centralizado em Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo, o advogado justo e fiel, glorioso, majestoso, Cristo Jesus, o nosso Senhor, é quem estará governando. Então, por isso é que ocorrerá essa perfeita administração. Será administrada pelo santo, pelo reto, pelo justo, pelo glorioso Jesus. Então, também, para você que está cansado de ver injustiça acontecer no mundo, para você que está cansado de ver nações sofrendo de um lado, opressões e problemas de tudo quanto é tipo, né, ditaduras, como a gente vê aí, se prepara para o milênio, porque nós veremos a coisa como sempre deveria ter sido. Cristo governando e a maior e melhor de todas as administrações já vistas nessa terra ocorrerá durante o período milenial. Guarde isso aí. Continuando aqui, nós temos milagres na vida militar. Vamos lá. A concórdia, né, individual e internacional só será possível porque os governos do mundo serão unificados em um único reino, o de Cristo. Ou seja, nações unidas realmente. Aí sim é que nós veremos as chamadas Nações Unidas, porque Nações Unidas hoje é só no nome. Nações Unidas, até bonito falar isso, né? Nações Unidas. No nome funciona, na teoria funciona. Mas nós no milênio veremos na prática, ok? Cristo Jesus unificando debaixo de seu governo a todos, uma concordância plena. Lembrando que antes disso o anticristo trará uma falsa paz. Então pessoas enganadas pelo anticristo acharão que o mundo estará bem, haverá paz. Lembrando que ele é o cavaleiro do Apocalipse, lá no cavalo branco, lá no Apocalipse 6, né? A falsa paz. Montado num cavalo, um arco na mão, coroa na cabeça, saindo vencedor e para vencer, logo representando, tipificando a falsa paz. Mas o príncipe da paz, sim, o verdadeiro príncipe da paz estará governando durante 1000 anos essa terra. E aí nós veremos de maneira gloriosa e santa a concórdia, nações concordando, líderes, pessoas pensando da mesma forma, porque Cristo estará regendo este mundo, tá? Milagres enfrentaremos e viveremos também aí na questão militar. Então, ausência de guerra durante esse tempo. É claro que depois dos milênios virá guerra, a gente vai ver isso aí, caso dê tempo. Milagres na vida espiritual. Com a unificação do governo e a transformação militar, outro ponto importante será a unificação linguística nas relações interpessoais, o que possibilitará, acima de tudo, a adoração ao verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, o Messias regente. Eu acho que quanto isso aqui é uma coisa que se lê e já se percebe que não há necessidade de se explicar tanto assim. Professor, é aquela parte da lição onde a gente lê o título e o subtópico e unindo os dois, a explicação já é dada.
E aqui a ênfase recai na questão da linguística. O mundo falará a mesma língua. O que eu talvez ponderaria aí no seu lugar, professor, é o fato de que isso significa dizer que o mundo todo falará hebraico? Eu percebo um grande misticismo, uma questão muito mística ligada à fala e à língua hebraica. O céu fala hebraico, os anjos falam hebraico, Deus fala hebraico, a língua falada no céu falaremos hebraico. Por isso, então, não vamos mais falar português aqui na terra, esqueçamos as Bíblias traduzidas em português, falemos o hebraico. Não diremos mais João, diremos Yohanan, não diremos mais Mateus, Matitiahu. Eu já acho demais. Tá? Mudar o nome dos profetas para Daniel, Yehezkel, Yeshayahu, Yermiyahu, Roshea. Cuidado para isso não. Estou falando aqui esse tanto de coisa para que você aí, professor, fique atento a esse detalhe para que a sua aula não se perca aí. Em momento algum nos é dito na Bíblia que o mundo todo, a língua universal será o hebraico. O mundo, eu diria na atualidade, hoje é a língua universal. Assim como naquele tempo foi o grego, hoje nós temos o inglês. E aí os outros idiomas estão crescendo no mundo aí, né? O espanhol, um grande tempo, o mandarim agora aí, crescendo, né? Mas daí a dizer que no milênio todos falarão único e tão somente o hebraico, que a língua materna do milênio é o hebraico, por se tratar de Jerusalém, eu acho que é muito, tá? Não dá para a gente definir que língua vai ser essa, mas daí a enfatizar que é o hebraico, eu já acharia que é muito. E ainda que se diga que é o hebraico por se tratar de Jerusalém, mas tirando, é claro, todo esse misticismo por trás da língua hebraica, ok? Cabala, gematria, essas coisas aí que é moda agora falar. É o que eu diria, acrescentaria um cuidado que você deve tomar aí com seus alunos de sua aula. Seguindo, continuando aqui esse processo, esse ponto interessante para a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tópico 2, a capital do milênio. Vamos ver aí a capital do milênio, tá? Vamos entender isso agora. Seu valor histórico-religioso, 2.1. Vamos tentar também passar a compreender que, se nós estamos trabalhando aqui, a capital do milênio, que é o segundo tópico, o que a gente precisa compreender agora? Uma vez tendo já dito as coisas que vão estar acontecendo, né, as coisas que vão estar rolando, por assim dizer, lá no milênio, a gente passa agora a perceber um pouco mais sobre a questão geográfica do milênio. Olha aí, então o assunto já mudou. Agora, tópico 2, segundo tópico, professor, venha para a questão geográfica, para que você consiga aplicar bem e não confunda os assuntos. A capital do milênio, ou seja, geografia. Aí. Vamos entender isso então. Seu valor histórico e religioso. Jerusalém, Terra Santa, a cidade mais citada em todo o texto bíblico. Tá? O que a gente passa a entender? Aqui nós temos o seguinte, onde é que vai ser, quem vai sediar o milênio? A resposta é muito clara, Jerusalém. Então a capital do milênio será Jerusalém, tá? Que é uma cidade que tem um valor muito grande na história. Deus deu essa cidade a princípio em Israel. Caso você julgue necessário, cite lá Davi entrando nessa cidade, tomando-a dos jebuseus, ok? Caso julgue necessário. E o ponto religioso, que é o lugar escolhido para estar o templo, inicialmente, né? O templo do Senhor, a casa, né, de Deus, por assim dizer, o templo representando ali esteve em Jerusalém e, segundo a visão, aí nossa visão, nós vemos que o templo será reconstruído em Jerusalém. Então há muito significado aí. Então ponto chave é Jerusalém, ok? Vamos lá. Sua posição estratégica. Agora, como Jerusalém, já sabemos qual é, está situada e posicionada. Vou pegar só essa parte aqui. Ó. Deus cercou a cidade de altos montes protetores, tornando-a uma fortaleza natural. Então, Jerusalém está no centro do mundo. E aí, professor, você pode, caso julgue necessário, pegar um atlas, um bíblico, né? Eu fiz isso em lições anteriores, você pega um mapa mundi, um atlas, joga ele ali, até a revista, eu acho que a revista, inclusive, orienta de professor, eu não tenho a revista de professor. Vou fazer um adendo aqui. Eu não uso para gravar a revista de professor, ok? Mas
até onde eu pude perceber lá, e também orienta a fazer isso. Você pega o mapa mundo, você vai descobrir que Jerusalém está no centro. Continentes estão interligados, ligados um ao outro, através de Jerusalém. E eu fiz isso aí em vídeos anteriores, tá? Só para saber que é uma posição estratégica, tanto militar quanto comercial. Então, eu vou resumir o que eu falei lá. Comércio entre continentes e a questão bélica, desde a antiguidade, né? O Egito, ali, a África, a parte da África, para subir em direção à Europa, passava por Jerusalém. A Ásia também passava por Jerusalém. Olha que coisa interessante. Então você tem aí europeu, continente europeu, asiático e africano, todos eles no centro deles, Jerusalém, como muito estratégico ali, essa região. Sua importância espiritual, vamos entender isso. Após o Armagedon, a cidade e o templo dos judeus serão restaurados e os povos do mundo inteiro subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o rei, o Senhor dos exércitos. Outro ponto importante sobre Jerusalém é o fato de que, embora o ataque do anticristo causará imensa e terrível destruição em Jerusalém, nós temos aí o fato também de que Jerusalém será reconstruída. E aí é bom, professor, caso você julgue necessário, aconselho que faça isso aqui, entender também e explicar logo, compreendendo, explicar aos alunos que, na atualidade, nós não temos essa esperança atual de que Jerusalém seria esse lugar onde isso vai acontecer. Por quê? Isso vamos humanamente falando, tá? Me entenda, agora eu vou chegar na parte espiritual. Na atualidade, a capital de Israel não é Jerusalém. Explica aos seus alunos, caso algum deles não saiba disso, que a capital é Tel Aviv. Tel Aviv ou Tel Aviv, fica à vontade, português. Tel Aviv é a capital, mas no futuro escatológico, Jerusalém retornará a ser a capital de Israel. E aí o templo reerguido, erigido, explica aos seus alunos que reformas estão sendo feitas, materiais estão sendo prontos para a reconstrução. Entendemos que dentro de alguns anos veremos o templo ser reconstruído, o projeto inclusive já está, segundo consta aí, pronto, eu não tenho certeza disso, são coisas internet afora, para mim torna-se um pouco mais especulatório, e de repente você tenha dados a esse respeito, fique à vontade para utilizá-los. Mas o ponto é entender que durante esse período, hoje, na atualidade, Tel Aviv é capital, Jerusalém não é, mas Jerusalém voltará a ser a capital. Logo, mais uma prova aí da importância espiritual que é Jerusalém, será o centro espiritual do mundo no período do milênio. Tudo estará centralizado, concentrado em Jerusalém, onde Cristo de lá estará governando todo o mundo. Isso é interessante. Lembrando que nós vimos alguns pontos relacionados ao agir de Deus. O agir de Deus miraculosamente no milênio por intermédio de Cristo. Tópico 1. O lugar onde ocorrerá, o lugar onde se vai sediar o milênio. Então, professor, só você não embolar os assuntos e a sua aula será uma bênção. E eu já estou crendo aqui, tomando posse de que Deus fará coisa maravilhosa por intermédio da sua vida aí, professor, durante a sua ministração, tá? Então, primeiro tópico, nós abordamos questões ligadas a milagres, coisas maravilhosas, o poder de Deus, a ação de Cristo durante o milênio, miraculosamente. No segundo tópico, abordamos aí o lugar, Jerusalém. E você não precisa, professor, tomar tanto tempo assim no segundo tópico. Já visto o fato de conhecimento de todos que será Jerusalém, que você pode fazer só trazer alguns detalhes bem, como eu citei, né, que eu considero isso importante, o fato de que hoje não é a capital, mas será, detalhes que colocarão seus alunos com os olhos em Jerusalém. Já no terceiro tópico nós temos aqui, participantes do milênio. Agora, só estaremos trabalhando quem serão os participantes, aqueles que estarão lá. Quem vai estar no milênio? Então, esse é o foco, para não se perder. Vamos ver isso? Participantes do milênio. Vamos entender lá. Os crentes glorificados. Então, nós temos classes de pessoas que comporão aí aqueles que estarão no milênio. Primeiro nós temos os crentes glorificados. Participarão do milênio todos os salvos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Os mártires de todas as eras, especial procedente da grande tribulação, com direitos a todas as bênçãos advindas dessa dispensação. Então, vamos lá, gente. Essa definição, aqui eu paro para fazer um adendo e dizer que essa definição aqui, ela parte de uma linha e da visão pré-tribulacionista dispensacionalista.
Às vezes você que me assiste aí, me vê falar dessa forma, e talvez possa causar a você uma espécie de confusão. Mas o professor, qual é a visão? Ele não é... Se eu estou trazendo subsídio de uma revista que trabalha a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, eu como professor não sou, não é isso. Eu sou pentecostal, assim, como acho que boa parte dos que me assistem, aí, porque por ser uma revista de uma igreja pentecostal, uma igreja que, embora, eu não sei se dá para atrelar a igreja à revista, como é que eles trabalham lá, então, às vezes, temendo falar alguma coisa errada aqui, mas o pastor, quem faz o pastor Silas Malafaia, que por conseguinte é o presidente da ADVEC, acho que é esse meu nome, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é pentecostal, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então essa é a visão. Eu também sou pentecostal, sou pré-tribulacionista, mas às vezes eu falo como eles, aquele, apontando lá, tá? Eles, ele, aquele, terceira pessoa, às vezes plural e singular, mas para dar a você, professor, a possibilidade de entender e interpretar. Porque se eu começar a dar aula aqui já tendenciando, eu não dou a você essa oportunidade, essa possibilidade de que você entenda de que nem todos pensam como nós, ok? Então esse é o ponto. Para que você não estranhe, talvez até hoje me acompanha há anos e tenha dúvida, mas ele é pentecostal mesmo, ele é tal. Eu sou pentecostal, sou da igreja Assembleia de Deus também, eu sou a minha igreja, eu nunca falei isso aqui, mas vou ficar só para esse vídeo para te fazer entender. Minha igreja é Assembleia de Deus, sou pentecostal, sou obreiro nessa igreja Assembleia de Deus. E aí, ok, tranquilo. Penso da mesma forma que a revista pensa, eu também penso, ensino e prego. É ali que eu tenho, que eu observo. Hoje está aqui, ó, dia 27/6/2024. É a minha visão até agora é essa. Agora. Não que eu diga até agora querendo mudar, mas só para te fazer entender, tá? Eu não sei o dia de amanhã. Então esse é o detalhe, tá? E aí nós temos os crentes glorificados na visão pré-tribulacionista, nós temos o quê? A igreja foi arrebatada. Secretamente, Cristo a levou. 7 anos passou com Cristo no céu, desce, e aí Cristo, a partir de ter lançado já anticristo e falso profeta, a partir desse princípio aqui, no lago de fogo e Satanás sendo preso, vai inaugurar o milênio, a igreja já começa a inaugurar com Cristo o milênio, a igreja está lá. A igreja faz parte do milênio. Mas, segundo a visão pré-tribulacionista, durante o período em que o anticristo ficou atacando ferreamente Israel, a nação de Israel, muitas pessoas não se filiaram ao anticristo e tornaram-se com isso amigos de Israel. Então a visão pré-tribulacionista dispensacionalista defende a ideia de que esses amigos de Israel que não atacaram, nem não ajudaram o anticristo e não foram contra Israel, também serão poupados da ira de Cristo. Logo eles participarão, porém com corpos normais. A diferença, a igreja vem com o corpo glorificado. Esses que ficaram na terra junto a Israel participarão com o corpo não glorificado. E o próprio Israel, os judeus também. Olha que coisa interessante. Então, aqueles que não foram aniquilados, porque com o sopro de sua boca, Apocalipse 19, vou falar devagar para você não se perder. Apocalipse 19, Cristo desce, com o sopro da sua boca aniquila os inimigos, os exércitos do anticristo são aniquilados, mortos. O anticristo, falso profeta, é lançado no lago de fogo, Satanás preso, e quem não se filiou ao anticristo e não foi contra Israel, junto com Israel, permanecerá no milênio. Então, no milênio, nessa visão, crentes glorificados, Israel e igreja. E aí dá para perguntar, desculpa, aqueles que não se voltaram contra Israel, a igreja, o corpo glorificado, os crentes, o corpo glorificado, e os judeus aí. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais, eu vou fazer um resumo disso aqui, porque é uma pergunta que eu tenho que fazer aqui, eu não posso me esquecer. Os sobreviventes da grande tribulação, já estou falando deles agora, né? Então, no milênio, vamos ter o seguinte, existirão outros tipos de corpos no milênio, além dos glorificados? A resposta é sim. Aí o Harold Willington, 2015, deve ser um livro da Septuaginta, com certeza não tem, mas deve ser. E esses serão os corpos não glorificados que sobreviveram no cataclismo da grande tribulação, dos crentes judeus, dos crentes gentios e dos filhos que nascerão durante o milênio. Então o que nós temos aqui? Vamos lá, fechando isso aqui. O que eu te aconselho, professor, viu esse slide que eu coloquei antes? Aqui, ó. Os crentes glorificados, não explique nada aqui. O conselho que eu te dou, eu expliquei, mas eu acho que eu vou te aconselhar. Leia e não explique. 3.1.
Aí leia junto o 3.2 e explique tudo de uma vez só, porque senão vai embolar a mente das pessoas. Leia o 3.1, não explique. Leia o 3.2 e explique tudo de uma vez só. Numa vezada só, você explica tudo. O que seria isso tudo? Ok, Cristo desce com a igreja. E essa igreja está com o corpo glorificado. Chegando aqui, Israel está sofrendo. O anticristo com seus exércitos está atacando Israel. Cristo liberta Israel do poderio do anticristo. Prende o anticristo no lago de fogo, prende o falso profeta no lago de fogo, prende Satanás no abismo e mata e aniquila os exércitos do anticristo. Aqui na terra ficaram pessoas que não se prostraram perante o anticristo, não receberam a marca da besta, não quiseram estar com ele. Ficaram no milênio, junto com Israel. Estará os judeus. Dentre os judeus, você tem aí judeus que se converterão a Cristo. E a pergunta é, vira a igreja ou não? Isso é para um debate, aqui não é debate não. Vamos pegar a linha, a visão da revista. Esses que se convertem, crentes, então judeus convertidos e judeus e gentios que se converterão também, ficarão aqui na terra. Talvez uma pergunta que te façam é, professor, se fizerem a pergunta, responda. Se não fizerem, não entre no assunto. É possível haver na terra igreja com corpo glorificado junto com pessoas com corpo normal? Para que a sua aula não acabe aí, para que você não tenha que gastar muito tempo para explicar isso, use o exemplo de Cristo. Diga para quem lhe perguntar, caso pergunte, que durante 40 dias Cristo andou por essa terra com o corpo glorificado, no meio de pessoas não glorificadas. Falou com Maria Madalena, Cristo glorificado, ela não. Falou com as outras mulheres, Mateus fala isso, Cristo glorificado, elas não. Falou com os dois no caminho de Emaús, Cristo glorificado, os dois não. Foi aos discípulos na casa onde estavam reunidos, por 2 a 3 vezes. Uma Tomé estava, a outra não estava. Jesus com o corpo glorificado e eles não. Comeu com o corpo glorificado. Chegou no lugar trancado e fechado, corpo glorificado. Quando foi assunto aos céus, e Atos 1, elevado aos céus, e as nuvens encobriram, com o corpo glorificado. Já os discípulos e os demais, não. Visto por cerca, Paulo diz em 1 Coríntios 15, visto por cerca de 500 pessoas, eu te pergunto, 500 pessoas com o corpo glorificado? Não, 500 pessoas com o corpo não glorificado viram Jesus com o corpo glorificado. Logo, resposta que você tem para dizer sim, é possível sim a igreja com o corpo glorificado conviver, interagir com pessoas com o corpo não glorificado. Por quê? Porque Cristo já o fez, servindo de exemplo. E aí nós temos aí. Com isso, a gente passa a concluir. Gente, eu disse na lição que eram 4 tópicos, porque eu confundi com a próxima, 12. A 12 que são 4, perdão, 3 tópicos. Está aí a lição explicada, milênio, acabou. Eu confesso que eu fiquei surpreso agora, que eu me confundi com a lição, que é a 13, que são 4 tópicos. Mas deu para entender. Se ficou alguma dúvida, gente, entre em contato conosco aí. Que Deus em Cristo possa falar melhor ao seu, ao meu, ao nosso coração. Que dúvidas possam ser sanadas, tiradas. Está aí o meu contato. Você pode ligar para mim quando quiser, enviar uma mensagem para nós via WhatsApp, ok? Lembrando, se você é uma mulher de Deus, minha esposa lhe atenderá. Se você é um vaso aí, um homem de Deus, eu é quem lhe atenderei, porque assim o é e assim será. Decidindo, desejando contactar-nos para estar na igreja de vocês, será uma honra, um prazer. Que Deus nos abençoe, nos dê mais de si, mais de ti. Tá? Um grande prazer, fique com Deus aí, até a próxima aula, querendo o Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.